Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a leitura deste episódio da vida de Jesus, capítulo 6 do Evangelho de São João, neste período pascal, nos permite uma compreensão mais profunda do gesto de Jesus. É um episódio tão importante na vida de Jesus que é narrado pelos 4 evangelistas. Nem sempre os 4 evangelistas narram o mesmo episódio da vida de Jesus. Mas este sim, cada um tem o seu acento, a sua característica. Em João, mostra-se claramente que Jesus é quem toma a iniciativa. O que nós vemos? Jesus contempla aquela multidão de gente sofrida que vem ao seu encontro, enfermos, pessoas com fome, e Jesus tem compaixão, mostrando que o olhar de Jesus é sobre a pessoa inteira, todas as dimensões da pessoa. Jesus não pensa só numa dimensão da pessoa, mas em todas as dimensões. Ele não faz cisão entre corpo e alma, né? E nós todos somos chamados a sermos salvos integralmente. Ele se importa com a fome daquela multidão. Onde vamos arranjar pão para toda essa gente? E Filipe bem responde muito concretamente que não tem recurso para isso e não tem ali como achar. Mas André, que tem um nome grego que significa humano, né? André, que age segundo o coração. André fala deste menino que tinha ali uma pequena quantidade de pães de cevada, registra João, que era o alimento dos pobres. Além da quantidade ser pequena, era um pão mais simples, 5 pães de cevada e 2 peixes. Vejam como Deus gosta de realizar grandes coisas a partir dos pequenos. Uma criança que não tem quase nada, 5 pães de cevada, pães dos pobres, pobres comiam pães de cevada, e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Uma pergunta sensata. Jesus faz as pessoas se assentarem. Jesus tem toda a iniciativa e quer que tudo seja feito com toda a dignidade, com todo o respeito pela pessoa humana. As pessoas se sentam naquela relva e eram aproximadamente 5.000 homens, diz o texto. Jesus então tem esse gesto que nos lembra uma celebração eucarística, mostrando que aquela distribuição dos pães é não só o alimento, e é um alimento material para aquele povo que tinha fome, mas é sinal de algo mais profundo também que Jesus quis fazer. O Evangelho de João seleciona alguns sinais que mostram que Jesus é o Messias, o enviado do Pai. Este é um deles, um sinal muito importante. Então ele pega aqueles pães, dá graças, distribui aos que estavam sentados, quer dizer, tudo organizado. Vejam como a ação de Jesus também não é uma espécie de ação assim mágica, ou no sentido de buscar assim uma fama fácil, não. Tudo organizado, parte daquilo que eles têm, dá graças, bendiz a Deus e manda distribuir. E diz para recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E é até simbólico, recolhem 12 cestos cheios. 12 é um número simbólico na Bíblia. 12 eram as tribos de Israel. 12 os discípulos que davam origem ao novo povo de Deus e que são os apóstolos, figura do colégio episcopal que nós temos hoje, os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro. 12 cestos cheios, a totalidade do povo. E vendo o sinal que Jesus tinha realizado, a multidão ficou entusiasmada. Mas a compreensão da multidão naquele tempo foi superficial. Eles viram o sinal e pensaram logo que queriam proclamar Jesus rei. Eles pensaram num rei bem do ponto de vista material, né? Uma espécie de rei padeiro, né? Que resolve o problema da fome, né? Um quebra-galho. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deveria vir ao mundo. Mas quando quiseram proclamar o rei, Jesus se retira
e fica sozinho no monte. Nós sabemos que Jesus vai morrer exatamente porque ele recusou esse tipo de messianismo, né? Ele não fez um messianismo para agradar os outros, mas ele buscou realizar a vontade do Pai. Aquele que quer realizar a vontade de Deus, muitas vezes encontra incompreensão, perseguição, é caluniado. Como nós ouvimos também na primeira leitura. Sobre esse texto de João, nós teremos oportunidade de voltar em outras ocasiões, porque é aqui o início do capítulo 6. Depois vem o discurso do pão da vida. Mas na primeira leitura nós vemos os apóstolos que são interrogados, e havia da parte daquelas autoridades de Israel um desejo de condenar os apóstolos, até que a voz sensata de Gamaliel pede que todos se retirem e pondera com eles, para que eles não se colocassem contra Deus. As pessoas hoje que estão às vezes em situação muito polarizada, discutindo ideologicamente, rejeitando às vezes uma colocação do Papa ou dos bispos, devia se perguntar, cuidado, ouça essa palavra de Gamaliel, cuidado para vocês não se colocarem contra Deus. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Nesta semana nós tivemos esta alegria de ter essa 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que se reuniu de uma forma remota por causa da pandemia, mas de uma forma verdadeira. Foi tratada especialmente a temática central, comunidade centrada na palavra de Deus, sobre a animação bíblica da vida e da pastoral, do trabalho evangelizador da igreja. Esse foi o tema central. Mas várias outras coisas aconteceram. Foi aprovado, por exemplo, a criação do Regional Leste 2 da CNBB, que compreende as dioceses do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, desmembradas assim do Regional Leste, que era Minas e Espírito Santo, agora tem o Leste 3, o Espírito Santo, as dioceses de lá. Foi também tratada uma carta, foi enviada ao Papa, o Papa também enviou aos bispos do Brasil uma mensagem muito bonita, inclusive lembrando a sua visita aqui ao Brasil, e lembrando do episódio de Aparecida, a padroeira do Brasil, né? Essa imagem que foi encontrada quebrada, que precisou ser unida. Então, em solidariedade com o povo brasileiro que vive esse momento de tanto sofrimento, com esta pandemia particularmente grave no Brasil, mais grave do que em outros lugares, porque o número de mortos aqui está muito alto, né? A situação nossa é muito precária. O Papa então se solidariza. E hoje, concluindo esta assembleia, os bispos então dirigem ao povo brasileiro a mensagem que eu passo a ler, da 58ª Assembleia Geral da CNBB. Esperávamos novos céus e uma nova terra, onde habitará, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Movidos pela esperança que brota do Evangelho, nós, bispos do Brasil, reunidos de modo online na 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, de 12 a 16 de abril de 2001, neste grave momento, dirigimos nossa mensagem ao povo brasileiro. Expressamos a nossa oração e a nossa solidariedade aos enfermos, às famílias que perderam seus entes queridos e a todos os que mais sofrem as consequências da Covid-19. Na certeza da ressurreição, trazemos em nossas preces particularmente os falecidos. Ao mesmo tempo, manifestamos a nossa profunda gratidão aos profissionais de saúde e a todas as pessoas que têm doado a sua vida em favor dos doentes, prestado serviços essenciais e contribuído para enfrentar a pandemia. O Brasil experimenta o aprofundamento de uma grave crise sanitária, econômica, ética, social e política, intensificada pela pandemia, que nos desafia
expondo a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira. Embora todos sofram com a pandemia, suas consequências são mais devastadoras na vida dos pobres e fragilizados. Essa realidade de sofrimento deve encontrar eco no coração dos discípulos de Cristo, conforme nós lemos na Gaudium et Spes, documento do Vaticano II, que diz: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e das mulheres de hoje são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Jesus Cristo. É uma citação que está no pé de página da carta. Tudo o que promove ou ameaça a vida diz respeito à nossa missão de cristãos. Sempre que assumimos posicionamentos em questões sociais, econômicas e políticas, nós o fazemos por exigência do Evangelho. Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência instaurada. Louvamos o testemunho de nossas comunidades na incansável e anônima busca por amenizar as consequências da pandemia. Muitos irmãos e irmãs, bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas, movidos pelo autêntico espírito cristão, expõem suas vidas no socorro aos mais vulneráveis. Com o Papa Francisco afirmamos que são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os enfermos. As iniciativas comunitárias de partilha e solidariedade devem ser sempre mais incentivadas. É tempo de cuidar. Somos pastores e nossa missão é cuidar. Nosso coração sofre com a restrita participação do povo de Deus nos templos. Contudo, a sacralidade da vida humana exige de nós sensatez e responsabilidade. Por isso, nesse momento, precisamos continuar a observar as medidas sanitárias que dizem respeito às celebrações presenciais. Reconhecemos agradecidos que nossas famílias têm sido espaço privilegiado da vivência da fé e da solidariedade. Elas têm encontrado nas iniciativas de nossas comunidades, através de subsídios e celebrações online, a possibilidade de vivenciarem intensamente a igreja doméstica. Unidos na oração e no cuidado pela vida, superaremos esse momento. Na sociedade civil, os três poderes da República têm, cada um na sua especificidade, a missão de conduzir o Brasil nos ditames da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado. Isso exige competência e lucidez. São inaceitáveis discursos e atitudes que negam a realidade da pandemia, desprezam as medidas sanitárias e ameaçam o Estado democrático de direito. É necessária atenção à ciência, incentivar o uso de máscara, o distanciamento social e garantir a vacinação para todos o mais breve possível. O auxílio emergencial, digno e pelo tempo que for necessário, é imprescindível para salvar vidas e dinamizar a economia, com especial atenção aos pobres e desempregados. É preciso assegurar maiores investimentos em saúde pública e a devida assistência aos enfermos,
preservando e fortalecendo o Sistema Único de Saúde, SUS. São inadmissíveis as tentativas sistemáticas de desmonte da estrutura de proteção social no país. Rejeitamos energicamente qualquer iniciativa que intente desobrigar os governantes da aplicação do mínimo constitucional do orçamento na saúde e na educação. A educação, fragilizada há anos pela ausência de um eficiente projeto educativo nacional, sofre ainda mais no contexto da pandemia, com sérias consequências para o futuro do país. Além de eficazes políticas públicas de Estado, é fundamental o engajamento no Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Preocupa-nos também o grave problema das múltiplas formas de violência disseminada na sociedade, favorecida pelo fácil acesso às armas. A desinformação e o discurso de ódio, principalmente nas redes sociais, geram uma agressividade sem limites. Constatamos com pesar o uso da religião como instrumento de disputa política, justificando a violência e gerando confusão entre os fiéis e na sociedade. Merece atenção constante o cuidado com a casa comum, submetida à lógica voraz da exploração e degradação. É urgente compreender que um bioma preservado cumpre sua função produtiva de manutenção e geração da vida no planeta, respeitando-se o justo equilíbrio entre produção e preservação. A desertificação da terra nasce da desertificação do coração humano. Acreditamos que a liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social, mais integral. É cada vez mais necessário superar a desigualdade social no país. Para tanto, devemos promover a melhor política, que não se submete aos interesses econômicos e seja pautada pela fraternidade e pela amizade social, que implica não só a aproximação entre grupos sociais distantes, mas também a busca de um renovado encontro com os setores mais pobres e vulneráveis. Fazemos um forte apelo à unidade da sociedade civil, igrejas, entidades, movimentos sociais e todas as pessoas de boa vontade em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Assumamos com renovado compromisso iniciativas concretas para a promoção da solidariedade e da partilha. A travessia rumo a um novo tempo é desafiadora. Contudo, temos a oportunidade privilegiada de reconstrução da sociedade brasileira sobre os alicerces da justiça e da paz, trilhando o caminho da fraternidade e do diálogo. Como nos animou o Papa Francisco, o anúncio pascal é um anúncio que renova a esperança nos nossos corações. Não podemos dar-nos por vencidos. Com a fé em Cristo ressuscitado, fonte de nossa esperança, invocamos a bênção de Deus sobre o povo brasileiro, pela intercessão de São José e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Brasília,
16 de abril de 2021, hoje. Assinado em nome de toda a conferência da Assembleia, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e primeiro vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente, Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, secretário-geral da CNBB. Então esta é a mensagem da 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ao povo brasileiro, nesse dia 16 de abril, dia do encerramento desta Assembleia. Acolhemos com alegria e com esperança essa corajosa mensagem profética, a qual nós emprestamos, colocamos a nossa adesão jubilosa pelo compromisso que nasce do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.